pessoal, como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite, beleza? Luciano quem fala. Vamos dar aqui mais prosseguimento aos estudos aqui dos nossos componentes aqui do computador. Então hoje vamos trazer aqui algo muito importante. Hoje nós vamos falar das unidades de armazenamento de dados do computador, beleza? Então vamos discutir um pouquinho aqui quais são as unidades de armazenamento, né, e as características dentre elas, ok? Vamos começar então falando dessa unidade aqui, que é a unidade que muita gente já conhece, que é o HD. O HD, na verdade, é uma sigla em inglês, que significa Hard Disk, mas também pode ser conhecido como HDD, que significa Hard Disk Drive. O sistema operacional ele reconhece ele como unidade C2 pontos ou disco local. A principal característica do HD é o alto armazenamento de dados, por isso que nós temos aí HDs que conseguem atingir terabytes de armazenamento, porém ele tem uma baixa velocidade para a localização e execução desses dados, né? Então eu costumo dizer que o HD, em comparação a outras unidades de armazenamento de dados, é como se fosse um caminhão pesado subindo uma serra. Ele consegue armazenar muita coisa, mas a velocidade dele, comparado com as outras unidades que nós vamos ver aqui, é mais lenta. Lembrando aí que nós temos aí HDs com capacidade de 1 tera até mesmo 4 terabytes, ok? Aqui nós temos algumas ideias dos fabricantes, que eu indico para vocês, caso vocês forem fazer aí uma substituição, uma compra de um HD. O que eu indico como primeiro lugar são os HDs da Seagate, tá? É um excelente fabricante de HD. E se você quiser dar uma olhada em uma pesquisa de preço competitivo, nós temos os HDs da Samsung, né? E da Western Digital também. Tem aí um preço bem bacana, um preço bem acessível e é um HD de um excelente desempenho. A diferença, no caso aí, as características do HD é o seguinte. Primeiramente, todos eles terão aí esse disco de leitura, né, que é um disco de alumínio. Você vai ter aí o braço, né, da cabeça magnética, a cabeça de leitura, e você vai ter aí um eixo de alumínio, tá, para poder fazer esse disco girar, e essa cabeça magnética conseguir mover, né, para que na ponta dela seja feita aí a transferência ou, né, a localização. Não só a questão da transferência tanto de gravação quanto de leitura de dados nesse disco, ok? Então todos os HDs terão essa característica desse disco, tá? O que eu digo para vocês é como o sistema, né, a vedação do HD é uma vedação sob pressão, tá? Eu não indico que você abra um HD em perfeito funcionamento, porque você corre o risco de danificar essa peça, tá? Então você vai perceber que há uma pressão, uma borracha ao redor dele. Essa borracha vai fazer uma pressão exatamente para acontecer essa pressurização, para que a leitura, né, possa acontecer de maneira muito mais precisa, ok? Outro detalhe é o seguinte: dos HDs, né, independente, né, todos eles terão essa característica. O que vai diferenciar o HD é o RPM. RPM significa rotação por minuto, a rotação desse disco. Então é a velocidade que esse disco vai girar. Quanto mais rápido esse disco girar, mais eficiente será a localização, no caso a leitura e gravação de dados nesse HD. Então hoje aí nós temos, por exemplo, HDs com a rotação de 5.400 RPM. Onde que eu vou conseguir achar essa informação? Essa informação sempre vem na ficha técnica do equipamento. Uma característica desse HD de 5.400 RPM, geralmente eram HDs que vinham equipando, né, os netbooks, que são aqueles notebooks pequenininhos, que não têm a leitora de DVD e tem um tamanho muito menor. Muita gente reclamou, quem teve netbook, né, inclusive ainda há pessoas que ainda usam netbook, reclamam um pouco da questão da velocidade, do funcionamento do equipamento. Então, olha só, vamos lá. Qual que é o X da questão? Todas as informações você vai gravar no HD, beleza? Inclusive, o sistema operacional está salvo no HD. Se você tem um HD lento, automaticamente você vai ter um sistema operacional lento.
Então, a lentidão de um computador, às vezes, não está ligado à quantidade de memória RAM ou o processador que esse computador tem. E, às vezes, o que pode estar sendo relacionado à lentidão é exatamente com o RPM do HD. Mesmo que você formate o sistema, quando você acabar de formatar, você vai notar que a diferença de desempenho é uma diferença muito pequena, é uma diferença mínima, porque ele não consegue acelerar mais que 5.400. E geralmente, né, os HDs direcionados aí para notebook ou computadores, escolha minimamente um HD de 7.200 RPM. Se possível, nós temos algumas linhas aí, inclusive da Seagate, da Samsung, da Toshiba, não cheguei a falar desse fabricante, mas tem também, de 10.000 RPM. Obviamente, você vai ter uma diferença de preço um pouquinho para cima, vai ser um pouquinho mais caro. Mas, em compensação, você vai ter aí um equipamento que vai ter um tempo de resposta muito bacana. E isso aí, como eu falei para você, está muito ligado ao desempenho do computador. Então, olha só que bacana. O desempenho do computador, então, ele vai estar ligado a praticamente 4 coisas. Dessas 4 coisas, 3 nós já falamos. Então, vamos lá. O desempenho do computador, ele é influenciado pelo processador. Se você tiver um processador de baixa frequência ou pouco número de núcleos realmente, né, o sistema ele pode ficar lento. Memória, quantidade de memória RAM, tá? Então, se tiver uma quantidade de memória RAM baixa, o sistema também vai responder de uma forma mais lenta. Nós acabamos de ver aqui o HD, então se você tiver um HD de um RPM muito baixo, uma rotação muito baixa, também vai interferir no desempenho do sistema operacional, ou o próprio sistema, a própria arquitetura do sistema, às vezes ele não encaixa, ele não casa muito bem com o hardware, gerando essa lentidão. A questão da arquitetura do sistema operacional, eu não falei ainda e também não vou falar agora, eu vou falar mais para frente, quando a gente entrar aí em formatação. Mas são esses 4 pontos, a princípio, aí, que vai determinar o desempenho do sistema operacional e, obviamente, o desempenho do computador. Nós temos alguns HDs, algumas edições, obviamente, com um preço bem salgadinho, que chegam a 15.000 RPM. Então, são HDs extremamente diferenciados. A questão é, tudo que envolve alta rotação, tudo que envolve alta frequência tem um preço, não é um preço financeiro. O valor que se paga é a temperatura. Então, quanto mais alto o RPM, quanto mais alto o processamento, mais o equipamento vai esquentar. E nós sabemos que os equipamentos de computação, eles são sensíveis à temperatura. Então, se um equipamento esquenta muito, ele pode, obviamente, causar um mau funcionamento e também pode queimar, levando à inutilização dessa peça. Então, isso você tem que ficar muito atento. Não adianta colocar um computador muito potente se você não tem um sistema de refrigeração adequado ou um espaço de circulação de ar adequado para isso, né? Então, de qualquer forma, independente que seja um HD de baixo RPM a alto RPM, em hipótese nenhuma, tá? Em situação nenhuma, você deve desligar o computador de forma incorreta, tá? O que é desligar o computador de forma incorreta? Por exemplo, você tem um gabinete, um PC, né? Aí você vai lá e tira o cabo de energia de qualquer jeito, porque está com pressa de desligar. Você tem um notebook, aí você vai lá, aperta o botão power de qualquer jeito. Ah, meu notebook está viciado. Aí você vai e puxa o carregador desse notebook. Então isso você não deve fazer em hipótese alguma. Por quê? Por causa disso aqui, ó. No HD, o que você vai ter nessa estrutura desse disco? Tá? Você vai ter aí as trilhas, setores e clusters. Então dá uma olhadinha para a figura à sua esquerda, tá? Então olha para essa figura à sua esquerda. Você vai notar que essas linhas nesse disco, esse disco marrom, simboliza o disco do HD, que é disco de alumínio, tá? Então ali você vai ter essas linhas vão ter uma distância microscópica. Essas linhas nós chamamos de trilhas. Todas essas linhas vão ser divididas em setores. E também há uma subdivisão desses setores, que são os clusters. Como que você vai entender isso? Imagina que o HD é um grande estacionamento. Então vamos supor que você está no supermercado, você está num shopping. Então você percebeu que esse estacionamento, tá, ele todo, é o disco do HD. Você percebe que no estacionamento você vai ter setores.
setor A, setor B, setor C, ou setor 1, setor 2, ou então setor por cores, setor laranja, setor vermelho. Então, esses setores, essas divisões dentro desse grande estacionamento é o nosso setor do HD. E o que são os clusters? São as vagas individuais de cada veículo, tanto para carro quanto para moto. Isso é um HD. Então, quando você entrar no estacionamento, você vai visualizar exatamente esse exemplo, né? Então, o carro que você está, o veículo que você está, simboliza um pedaço de um programa que está sendo instalado no HD. Tá? Então, cada carro no estacionamento significa um pedaço de um programa. A gente precisa agrupar esses carros, né, para que o programa possa ser executado. E é isso que mostra exatamente aqui, ó, na figura à sua direita. Então, você tem o disco rígido e os programas são instalados aleatoriamente nas vagas que tem, que são os clusters, tá? Enquanto o disco gira. Então, aí que tá. O que acontece? Quanto menor espaço entre essas trilhas que eu falei com vocês, mais eu vou ter aí, o maior vai ter o número de clusters, ou seja, o número de vagas, né? Então, quanto mais vagas eu tenho, maior é a capacidade de carros dentro desse estacionamento. Então, quanto mais vagas eu tenho nesse HD, maior vai ser a capacidade de armazenamento que ele tem. Então, significa, a grosso modo, que um HD de 1 tera tem menos vaga, né, que um HD de 4 teras. Ou seja, um HD de 4 teras tem 4 vezes mais vaga do que de 1 tera. E a questão de você desligar o computador de forma errada é o bad block. O que é um bad block? Bad block é um defeito físico, tá, causado na superfície do disco do HD pelo fato da senhora desligar errado, tá? E esse arranhão é extremamente complexo para reparação. Em alguns casos, se o arranhão ele for muito profundo, é impossível recuperar. E essa recuperação até então, você precisa pegar o seu HD, colocar no SEDEX, mandar para São Paulo, porque lá é que fazem a recuperação de HD arranhado. Pelo menos no Rio, Belo Horizonte, eu desconheço, quanto mais aqui na cidade. Então, os locais que você vai conseguir é São Paulo, ou seja, a mão de obra desse rolê que você vai ter é praticamente um preço de um HD novo. A questão é a perca das informações que você vai ter. Luciano, tem condições de fazer um backup? Cara, um backup vai ser muito complicado de fazer porque ele tem dificuldade de leitura. Então, se eu tenho dificuldade de leitura, eu vou ter dificuldade para localizar o carro no estacionamento, concorda comigo? E se eu estou perdido no estacionamento e eu não consigo achar o carro, vai ser difícil para ir para casa. Então, esse arquivinho que está ali naquele setor defeituoso que a gente não consegue fazer a leitura, ele simplesmente não é copiado. Então, eu vou fazer um backup de um monte de arquivo inútil, corrompido. Então, por isso que essa questão de desligar o computador da maneira correta é muito importante para não gerar esse arranhão na superfície do disco. Beleza? Em contrapartida, nós temos aqui no hardware, na parte de baixo aqui, ó, do HD, então nós vamos ter aqui duas conexões nele. A conexão menor, aqui à esquerda, é a conexão de dados, que a gente vai estar conectando aí um cabo chamado cabo SATA. E a conexão maior é a conexão de energia. Então, nós vamos ter aí um conector SATA de energia, tá? Então, a gente vai colocar o conector nesse maior de energia e o conector de dados, que vai estar indo para a placa-mãe, nesse menor. Beleza? Aqui nós vamos ter o SSD. O SSD tem muita gente querendo. Eu falo o seguinte, cara, se você puder comprar, compra. É muito bom, muito bom, muito bom. Todas as oportunidades que eu tive de utilizar um computador com SSD sempre me surpreendeu, sempre foi muito rápido. Então o SSD é também uma unidade de armazenamento de dados, só que é de altíssima velocidade. O tempo de resposta, o tempo de inicialização, o tempo para desligar o computador é absurdamente rápido, tá? E o legal é que ele não ele sofre interferência eletromagnética, por quê? Por que o SSD é tão rápido? Porque em vez de ter um disco, ele tem chip. Então é como se fosse uma unidade com vários chips de pendrive, né, colocadas em uma placa. E com esse somatório desses chips, nós conseguimos chegar a uma alta capacidade de armazenamento. Então nós vamos ter SSD de tera também, né? Então nós temos aí de 128, 256, 512, né?
1024 GB, que é 1 TB. Então nós temos aí SSDs com a mesma capacidade de armazenamento. Porém, a diferença deles até então, né, além do SSD ser muito mais rápido, então se ele é muito bom, você já sabe que ele vai ser o quê? Caro. Então ele é bem mais caro, então ele tem uma diferença aí considerável em comparação a um preço de um HD. A questão dos valores, eu não consigo falar valores agora porque o mercado está muito instável, então a variação desses valores está, digamos assim, a variação está sendo muito diferente de um dia para o outro. Então, mas de qualquer forma, a diferença de preço de um para o outro é bem considerável. Você vai ter um desempenho, você vai ter qualidade, mas vai ter que investir um pouquinho mais. Então, qual que é a diferença de um SSD para um HD? A diferença é o seguinte: se você quer desempenho no seu equipamento, eu quero um equipamento rápido, eu quero um equipamento, né, que eu preciso, né, dos dados assim, inicializando rápido. Então, o seu caminho é o SSD. Beleza? Então já sabe que você vai ter que pagar um pouquinho mais. Agora, se você depende de armazenar, eu salvo muita coisa, eu salvo muito filme, eu faço muito backup, eu tenho que fazer gravação de câmera, então nesse caso é um HD. Porque o HD ele vai te oferecer maior armazenamento num custo muito mais baixo do que um SSD. Então, se você estiver numa situação que você tem que passar essa informação para o cliente, qual é a pergunta que você tem que fazer para ele? Ele vai perguntar, e aí, eu boto SSD ou boto HD? Você vai responder com uma outra pergunta. Você vai perguntar o seguinte: o que você quer no seu computador? Escolhe um dos dois. Você quer que ele seja rápido ou quer que ele tenha bastante tamanho e você precisa de muito espaço para armazenar as coisas? Se ele falar que é espaço, ele é um cliente de HD. Se ele falar velocidade, ele é um cliente de SSD. Beleza? Aqui nós temos algo chamado M2 SSD. Esse SSD ele é bem específico. Tem gente que chama simplesmente de M2, eu chamo de M2 também, porque ele é um pente, parece um pente de memória. O encaixe dele é um encaixe bem pequeno, ele é bem sutil, ele ocupa muito pouco espaço na memória RAM. Quer dizer, na placa-mãe. Ele ocupa muito pouco espaço, então você ganha na questão de ventilação. Porém, o M2, ele vai ter aí, como ele tem uma conexão direta com a placa-mãe, ele não passa por cabo, tá? O SSD você tem que botar cabo SATA. O HD você tem que botar cabo SATA. O M2 não precisa. Então, pelo fato da M2 ter uma conexão, um papo reto, direto com a placa-mãe, ele é muito mais rápido. É absurdamente rápido esse SSD M2, né? Ele não tem um intermédio da ponte de um cabo. Ele vai direto para a placa-mãe, chegando até o processador. Só que de todos eles, esse que tem o preço mais salgado. E não adianta você comprar um M2 se a sua placa-mãe não tem conexão M2. E geralmente as placas-mães com conexão M2 também têm um preço diferenciado. Ou seja, o investimento é alto, mas no final das contas você fica feliz porque você vai ter um equipamento que consegue responder de maneira satisfatória. Ok? Então, beleza. Então, nós vamos chegar até aqui, nessa parte do estudo aqui das unidades de armazenamento. Vale a pena você fazer uma pesquisa, me chamar aqui no PV se você ficar com dúvida, para a gente poder trocar uma ideia, tá? Então, não vai nessa de, aprendi tudo, eu sei tudo. Vamos trocar uma ideia para a gente poder tirar essa dúvida e debater um pouquinho também. Enquanto isso, eu vou deixar 3 perguntas para vocês. Então, eu quero saber, tá? Você vai escrever para mim aí, colocando o seu nome completo e a turma que você está. Você vai colocar para mim aí o seguinte: eu quero que você me explique o que é um bad block no HD, tá? Isso é muito importante você saber, eu quero saber se você sabe. Então escreve para mim o que é um bad block. Eu quero saber o que são trilhas, setores e clusters no HD, você pode citar o mesmo exemplo que eu falei aqui no vídeo, tá? E cite também a diferença entre o HD e o SSD, também é importante para poder fazer o direcionamento do cliente quando ele tiver essa dúvida, beleza? Então é isso aí, pessoal. Então eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau, tchau.